Olá! Já pararam para pensar nisso? Olha só, a gente vive num planeta que é cheio de vida de todo tipo, mas por que só existe uma espécie de ser humano? Por que somos só nós, os Homo sapiens? A Terra, um dia, já foi o lar de vários parentes nossos. E hoje, a gente está sozinho. É exatamente essa história, a história da nossa solidão, que vamos desvendar agora. Pode até parecer meio chocante ler isso, mas essa é a nossa origem. Por milhões e milhões de anos, a humanidade não tinha nada de especial. A gente era tanto presa quanto predador, sabe? Vivendo ali à sombra de animais gigantes e sem dar nenhum sinal de que um dia a gente ia dominar o mundo. Essa é a grande pergunta, não é? Como é que um animal que vivia lá no meio da cadeia alimentar, quietinho no seu canto, conseguiu chegar ao topo de tudo? Pois é esse o mistério que a gente vai tentar resolver. Vamos lá, voltando para o começo de tudo. Por milhões de anos, o gênero Homo, que é tipo a nossa família biológica, ocupava um lugar bem modesto na natureza. A gente não era o caçador dominante, não. Muito pelo contrário. A gente era o caçado, vivendo com um medo constante de predadores bem mais fortes que nós. Tenta imaginar a cena. Um bando de leões derruba uma girafa. Depois que eles comem, chegam as hienas, os chacais, para pegar o que sobrou. E só então, com muito, mas muito cuidado mesmo, nossos ancestrais se aproximavam da carcaça para pegar o restinho do resto, tipo o tutano dos ossos. Esse era o nosso lugar no mundo. Agora se prepara, porque esse é um dos fatos mais malucos da nossa história. Essa ideia de que só tem a gente de humana no planeta é uma coisa super recente. Por muito, muito tempo, nós não estávamos sozinhos. É isso mesmo. Durante a maior parte da história da humanidade, era completamente normal ter várias espécies do gênero Homo andando pela Terra ao mesmo tempo. Pensa assim, hoje tem um monte de espécies de ursos ou de gatos, certo? Antigamente tinha um monte de espécies de humanos. E que família a gente tinha, hein? Os neandertais, nossos parentes mais famosos, super robustos, mestres do frio lá na Europa. Tinha o Homo erectus, que era incrivelmente resistente e sobreviveu por quase 2 milhões de anos na Ásia. E ainda os fascinantes Homo floresienses da Indonésia. Eles eram apelidados de hobbits porque eram bem baixinhos, com no máximo 1 metro de altura. O mais interessante dessa linha do tempo é que ela mostra que essas espécies não eram degraus numa escada que levava até a gente. Não, elas eram nossas contemporâneas. 50 mil anos atrás, várias espécies de humanos dividiam o planeta. E, de repente, só sobrou a nossa. Tá, então o que nos tornou diferentes? Vamos dar uma olhada na nossa característica mais marcante e também a mais cara: o nosso cérebro gigante. Ter um cérebro grande é um luxo caríssimo. Mesmo quando a gente está descansando, ele consome uns 25% da energia do nosso corpo. Compara isso com outros primatas, que gastam só 8%. E para sustentar esse órgão faminto, a gente teve que desviar a energia que iria para os músculos. O resultado? A gente ficou bem mais fraco fisicamente. Um chimpanzé pode não ganhar uma discussão, mas ele com certeza pode nos rasgar ao meio. Andar em duas pernas também teve seu preço, viu? A gente ganhou mãos livres para fazer ferramentas, o que foi ótimo. Mas em troca, ganhamos dores nas costas. E para as mulheres, o custo foi terrível. Quadris mais estreitos significaram que o parto se tornou algo extremamente perigoso, bem na época em que a cabeça dos bebês estava ficando maior. Mas aí, há mais ou menos uns 300 mil anos, os humanos dominaram uma força da natureza que mudou o jogo completamente: o fogo. Ele nos deu um poder que não dependia da nossa força física. Foi nosso grande equalizador. E a melhor coisa que o fogo nos deu foi a cozinha. Cozinhar não só matava germes, mas deixava a digestão muito, muito mais eficiente. Isso permitiu que o nosso intestino encurtasse, liberando justamente a energia que o nosso cérebro, aquele devorador de calorias, precisava para crescer. Ou seja, o hábito de cozinhar literalmente abriu o caminho para a mente que a gente tem hoje. Ok, então vamos lá. Há uns 70 mil anos, o Homo sapiens, agora com fogo e o cérebro potente, saiu da África. E quando ele encontrou seus irmãos e irmãs que já moravam na Eurásia, o que será que aconteceu? Por muito tempo, a ciência ficou dividida. De um lado, a teoria da miscigenação, que sugere um cenário mais de amor e paz. A gente teria cruzado com as outras espécies até virar um povo só. Do outro lado, a teoria da substituição, que pinta um quadro bem mais sombrio, que a gente era incompatível e simplesmente eliminou a concorrência.
E aí, em 2010, a genética jogou uma bomba na história. O genoma do Neandertal foi mapeado e, para surpresa de todo mundo, descobriram que as populações modernas do Oriente Médio e da Europa carregam de 1 a 4% de DNA Neandertal, ou seja, aquela teoria da substituição total estava errada. E a história ficou ainda mais interessante. Poucos meses depois, o DNA de um ossinho de dedo achado na Sibéria revelou uma nova espécie, os denisovanos. E se descobriu que até 6% do DNA dos melanésios e aborígenes australianos de hoje vem deles. Nossos ancestrais com certeza tiveram seus encontros com outros humanos. Então, o ponto-chave é esse. Não foi nem uma fusão completa, nem uma substituição total. A gente era diferente o suficiente para que o cruzamento fosse raro, mas não tão diferente a ponto de ser impossível. Alguns genes deles, digamos, pegaram uma carona no trem da expansão sapiens. Só que, se rolou algum cruzamento, isso torna o desaparecimento das outras espécies ainda mais misterioso. Se a gente não se fundiu com eles, por que eles sumiram do mapa? E essa é talvez a parte mais sombria da nossa história. Essa pergunta ecoa através do tempo, porque parece que em todo lugar que o Homo sapiens chegava, as populações humanas que já estavam lá desapareciam pouco tempo depois. É muita coincidência, não acha? Provavelmente não foi. Existem duas possibilidades principais, e nenhuma delas é muito bonita. A primeira é que a gente era simplesmente melhor em achar comida e os outros acabaram morrendo de fome. A segunda é que a competição virou violência. E vamos ser sinceros, tolerância não é exatamente uma marca registrada da nossa espécie, né? E essa frase resume o provável dilema de forma brilhante. Os neandertais eram tão parecidos com a gente que não dava para ignorar, tratar como se fossem só mais um animal. Mas, ao mesmo tempo, eram diferentes demais para serem tolerados. Talvez essa tenha sido a sentença de morte deles. E tudo isso nos leva à pergunta final. Afinal de contas, como é que nós, e só nós, conseguimos não só sobreviver, mas nos espalhar por todo o planeta, empurrando todas as outras espécies humanas para a extinção? A resposta, segundo a fonte, está em uma única vantagem: a nossa linguagem. E não é só a capacidade de falar. Foi a capacidade de usar a linguagem para criar ficções, mitos, deuses, dinheiro, nações, ideias compartilhadas que permitiram que a gente cooperasse em números gigantescos e de forma super flexível. Essa habilidade de construir realidades imaginárias foi a nossa arma secreta, a força que nos permitiu remodelar o mundo e que nos deixou como os últimos humanos de pé.